Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero estar te deixando uma palavra de meditação que se encontra aqui no livro de Mateus, lá no seu capítulo 10, no seu versículo 7. Através desses dois versículos que eu vou estar lendo aqui, eu vou estar mencionando para vocês duas passagens na Bíblia que se refere àquilo que eu vou estar lendo aqui, nesses dois versículos do Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8. E indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graças dai. Amém? Irmãos, a primeira passagem que eu quero mencionar para vocês é lá no livro de Daniel, que se refere com base nesse versículo que eu acabei aqui de ler, né? Que eu acabei aqui de mencionar. Lá em Daniel, no seu capítulo 5, vai relatar a história de um rei chamado Belsazar. Esse rei, ele era um grande homem, na qual um certo dia ele quis dar um grande banquete para os seus homens, para suas mulheres, para suas concubinas, né? Para aquele povo que estava ali diante dele, né? E a palavra do Senhor, que ele reúne aquela multidão e ele dá um grande banquete na frente, na presença de todas aquelas pessoas, né? E a palavra de Deus vai dizer que esse rei Belsazar, ele provou o vinho e ele mandou um dos seus homens trazer os vasos de ouro, os vasos de prata que seu pai Nabucodonosor tinha tirado do templo que ficava em Jerusalém, né? E ele mandou pegar esses vasos para que ele e todo aquele povo bebesse vinho naqueles vasos que tinha tirado do templo da casa do Senhor, né? E a palavra de Deus vai falar que ele e aqueles homens, eles começaram a beber vinho, ele começou a dar louvores aos deuses estranhos, os deuses de ouro, os deuses de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. E naquele momento que ele começou a dar louvores para aqueles deuses estranhos, na qual não ouvia, aqueles deuses na qual não falava, a palavra de Deus vai nos relatar que apareceu uns dedos de mão de homem que escreviam de frente para o castiçal. E ele ali parado, abismado, com um grande temor dentro dele, querendo saber do que se tratava aqueles dedos, né? E aqueles dedos começou a escrever umas palavras no qual ele não sabia traduzir essas palavras. E a palavra de Deus fala que o semblante do rei muda, ele se turba muito com aquela visão, porque ele não sabia a interpretação daquilo. E ele, muito turbado, vai falar que os seus pensamentos se turbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram e as suas pernas tremiam tanto que batia uma na outra, porque ele ficou muito atemorizado com aquilo que ele estava vendo, né? E ele começou a clamar para os seus homens que estavam ali na linha de frente, que fossem chamados os astrólogos, que se fossem chamados os caldeus e os adivinhadores, para que desse a ele a interpretação daquelas palavras. E a palavra do Senhor vai nos mencionar aqui na Bíblia que todas essas pessoas se põem diante desse rei e tentam adivinhar o que significava aquelas palavras, mas ninguém pôde interpretar aquelas palavras. E a palavra de Deus fala que o rei, ele fica mais assombrado, ele fica mais desesperado, ao ponto que a rainha se coloca na frente dele e fala para ele não temer, que não era para ele não temer. Ela fala bem assim: ó rei, vive para sempre, não turbe os teus pensamentos, nem mude o teu semblante. E aí a rainha fala para ele que ali na onde ele convivia tinha um homem no qual poderia interpretar aquilo que aqueles dedos de homem estavam escrevendo ali naquele momento. E a palavra do Senhor fala, que a rainha fala, que este homem, ele tinha que neste homem se achou nele luz, inteligência e sabedoria. Neste homem tinha um espírito de excelência, de ciência e entendimento, que ele interpretava
que este homem, ele interpretava sonhos, explicando enigmas, resolvendo dúvidas, o qual tinha posto o nome dele Beltesazar, que no caso era o próprio Daniel, né? Que eles tinham nomeado Daniel com outro nome. E aí o rei manda chamar Daniel para que Daniel se coloque diante da sua presença, para ver se Daniel sabia interpretar o que se referia àquelas palavras. E a palavra do Senhor fala, né, que o rei fala assim: aquele que interpretar o enigma dessas palavras, eu vou vestir de ouro, eu vou vestir de púrpura. Ele promete um monte de coisas para aquela pessoa que interpretasse aquilo. Só que como os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores não conseguiam interpretar aquilo, eles não receberam isso da mão do rei. E quando fala que Daniel tinha esse espírito de excelência, que Daniel poderia interpretar essas palavras, ele manda chamar Daniel à sua presença. E quando Daniel se coloca à sua presença, ele fala bem assim para Daniel: eu, porém, tenho ouvido dizer que de ti podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se podes ler este escrito, faze-me saber a interpretação. Será vestido de púrpuras e terás cadeia de ouro ao pescoço. E no reino será o terceiro dominador, né? E então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus dons fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito, e falar-te-ei saber a interpretação, né? Aqui o rei, ele quis comprar Daniel com tudo aquilo que ele tinha. Ele quis comprar Daniel com os seus ouros, com as suas pratas, com até mesmo com a posição na qual que Daniel ia ter ali naquele momento. Mas Daniel, ele não se vende, Daniel, ele não se compra. Ele fala para o rei: os teus presentes dá a outro. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer, e eu vou dar a interpretação do que você precisa saber, né? Aqui Daniel, ele interpretou aquela visão que o rei teve, mas em nenhum momento Daniel interpretou aquela visão no interesse daquilo que o rei poderia dar para ele. Amém? Né? E aqui a interpretação que era o seguinte, né? Daniel interpretou o que queria dizer aquelas palavras. Lá no versículo 22 aqui do capítulo 5 de Daniel, vai dizer bem assim: é tu, Beltesazar, que és o seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois trouxeram os vasos da casa dele, e tu e teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disto, desse louvores aos deuses de prata, destes louvores aos deuses de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, né? E nem sabem. Mas o Deus em cuja mão está a tua vida, de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificasse. Aqui ele estava falando, né, que o rei, ele dava louvores àqueles deuses estranhos, aqueles deuses de madeira, aqueles deuses de ouro, de prata, de cobre, né? Ele glorificava aqueles deuses. Mas Daniel fala assim: mas o Deus, o cujo Deus, que é o Deus do céu, da terra, no qual está a tua vida, no qual está o teu caminho, a este Deus você não glorificaste, né? Ainda que você soubesse de tudo isso, você não aplicaste essas coisas ao teu coração. E aqui a palavra do Senhor vai dizer, né, que ele foi pesado na balança e achou em falta no seu coração. Achou em falta o que no seu coração? A adoração a Deus. E a palavra de Deus vai dizer que este homem, ele morre, né? Porque quando Daniel dá a interpretação do que se referia àquelas palavras, Daniel fala que o seu reino iria ser tomado e que outro iria ficar em seu lugar, né? E aquele homem, ele morre e outro ocupa seu lugar. Por quê? Porque aquele homem, o pai dele,
O pai dele tinha vindo de uma família no qual servia ao Senhor, né? E aquele homem, ele pega os vasos de dentro da casa do templo do Senhor que o seu próprio pai tinha tirado e ele começou a beber vinho dentro daqueles vasos. Ele começou a adorar outros deuses, né? Ele começou a adorar outros deuses, no qual ele fala, né? Você tem adorado outros deuses e não tem adorado o Deus do céu, né? E por que isso tem a ver com o versículo que eu acabei de ler em Mateus? Porque lá em Mateus, quando o Senhor chama os discípulos para a missão, o Senhor fala para os discípulos, né? Vocês vão curar no meu nome, os coxos vão andar no meu nome, os surdos vão ouvir no meu nome, os endemoniados vão ser libertos no meu nome. Tudo isso eu tô dando para vocês de graça. Então, quando vocês for fazer para as pessoas aí afora, quando vocês for levar a minha palavra aí afora, eu tô dando para vocês de graça vocês também vão ter que fazer também, porque o que Jesus estava ensinando para os discípulos e no qual Daniel aplicou aqui neste dia, que tudo quanto ele fizesse para o Senhor não se cobrava, ele não se vendia, porque quando Deus dá de graça. E assim o Senhor estava ensinando para os apóstolos, estava ensinando para os discípulos, né? Porque primeiro eles eram os discípulos. Quando Jesus chama ele para a missão deles, a palavra de Deus fala que eles já não é mais discípulos, eles já são apóstolos, né? E ali o Senhor estava falando, de graça eu estou dando para vocês, de graça assim vocês também vão fazer na vida das outras pessoas. Não é diferente na vida de Naamã, né? Porque Naamã era um homem muito honrado na sua terra. A palavra de Deus que Naamã era chefe de um exército, né, do rei da Síria. Ele era um grande homem diante do seu Senhor, né? A palavra de Deus que ele era um homem de respeito, porque por causa dele o Senhor dava livramento para ele e para sua comitiva que estava ali junto com ele, né? Mas a palavra de Deus que ele era um herói, ele era um homem herói valoroso, mas aquele homem ele era leproso, ele tinha lepra, né? Naamã, ele se vestia com a sua armadura. Todo mundo via Naamã ali o seu físico por fora da armadura, mas por dentro Naamã era um homem leproso, Naamã era um homem doente, né? As pessoas não sabiam que ele era doente, mas Deus sabia que ele era doente, Deus sabia que ele era leproso, a sua mulher sabia que ele possuía aquela lepra, né? E a palavra de Deus vai dizer que um dia uma menina, ela é escrava para servir a mulher de Naamã na sua casa. E essa menina fala bem assim, né? Porque tem pessoas que aparecem no nosso caminho, não é por coincidência, é para cumprir aquilo que Deus tem na nossa vida. E esse foi o trabalhar de Deus na vida de Naamã. Essa menina precisava ser escravizada a serviço da sua mulher para que se cumprisse o querer de Deus sobre a vida de Naamã. E a palavra de Deus fala, né, que se Naamã tivesse, olha lá, ó, oxalá que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria dessa lepra, né? E aqui a sua mulher vai lá e conta para Naamã, né? Ó, a menina falou assim, assim, assim. Naamã se interessa e a palavra de Deus fala que Naamã manda uma carta para o rei, para que ele pensava que o rei tinha poder ou que o rei tinha autoridade de curar a sua lepra, né? De curar a sua lepra. E quando essa carta chega ao rei, a palavra de Deus vai dizer que o rei, ele se indigna, ele fica bravo, ele rasga as suas vestes para falar assim: sou eu algum Deus que mato, que faço viver, que curo ou que amaldiçoo alguém para que este me envie uma carta para que eu o cure da sua lepra, né? E a palavra de Deus fala, né, que Naamã, quando ele manda essa carta e chega na mão do homem, né, a palavra de Deus vai falar assim que... Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus vai falar que esse rei, ele fica muito bravo.
Ele fica muito indignado, né? Porque ele sabia que o poder não estava nas suas mãos, né? Ele sabia que o poder, a autoridade não estava nas mãos dele, mas sim na mão de Deus, porque muitas das vezes nós confiamos no homem, mas aquele a quem a gente poderia confiar, aquele no qual está a nossa vida, o nosso caminho, a gente não confia. Né? A gente coloca expectativa nas pessoas, a gente coloca expectativa no humano, mas quando a gente coloca expectativa na pessoa, no humano, a gente se decepciona, a gente se frustra. Mas quando a gente entrega o nosso caminho a Deus, quando a gente confia em Deus, Ele faz aquilo do que a gente nem imagina. E a palavra de Deus vai dizer que quando Eliseu ouve o rei rasgando as suas vestes, Eliseu fala assim: deixa que este homem venha. Ele saberá, né? Deixa que esse homem venha. Ele saberá que há profeta, né? Deixa ele vir, que ele vai saber que aqui em Israel há um profeta. E a palavra de Deus fala que quando Naamã fica sabendo que pedem para que ele se coloque lá diante, a palavra de Deus vai dizer que Naamã pega em sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Porque ele pensava que ele ia chegar lá, que o profeta iria colocar a mão na sua cabeça, ele ia sarar da sua lepra, ele ia pegar aqueles talentos, aquele ouro, aquela prata, aquelas roupas e entregar na mão do profeta, querendo comprar o profeta. Só que quando ele chega lá, o profeta não recebe ele, porque não é da maneira que Naamã quer. É da maneira que Deus quer trabalhar. Então, quando Naamã chega lá, a palavra de Deus vai dizer que o profeta não recebe Naamã. O profeta fala, Eliseu fala assim, fala para ele mergulhar 7 vezes lá no Jordão. E quando ele mergulhar 7 vezes lá no Jordão, ele vai ser sarado da sua lepra. E a palavra de Deus fala que Naamã ele fica bravo, ele fica enfurecido, porque tinha tantos outros rios ali naquela região, melhor do que o Jordão, e Eliseu manda ele nadar logo naquele. Não é do jeito que a gente quer, não é do jeito que a gente pensa. Porque se for do jeito que a gente quer ou do jeito que a gente pensa, a gente fica rodando em círculo. A gente fica rodando em círculo ali, ó, que nem o povo quando rodava no deserto, só murmurando. Mas quando a gente faz a vontade de Deus, Deus nos surpreende, né? E um dos homens fala assim, né? Se o homem de Deus mandou você fazer isso, por que você tá temendo? Faz. Não seria a mesma coisa do que ele colocar a mão na tua cabeça e você seria restaurado desta lepra? E a palavra de Deus fala, né, que Naamã, ele mergulha 7 vezes ali naquele rio, e no 7ª vez que ele levanta, a sua pele fica purificada, a sua pele fica limpa. Naamã é curado daquela lepra, daqueles mergulhos. Deus quis ensinar para Naamã que não é do jeito dele. Deus quis tirar o eu, né? O nosso eu, né? O nosso orgulho, a nossa soberba, às vezes da gente pensar que tudo a gente pode, que a gente quer fazer com as nossas mãos, que a gente quer fazer com as nossas forças, e não era daquele jeito que Deus queria ensinar para Naamã, né? E ele fica purificado, e a palavra de Deus fala que ele volta com seu ouro, com a sua prata, com aquelas roupas, para entregar aquelas coisas para Eliseu, né? Para entregar para Eliseu, porque ele queria de alguma forma pagar o serviço que Eliseu estava fazendo. Só que Eliseu, ele não estava fazendo por interesse naquilo que Naamã tinha para dar para ele, não. Eliseu estava fazendo aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Como eu falei para vocês lá na passagem do chamado dos discípulos, né? E fala assim, ó: então voltou o homem de Deus e ele e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele e disse: eis que agora que sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel, agora pois peço-te que aceite uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, e não o aceitarei. E insistiu com ele para que o aceitasse, mas ele recusou.
Tá vendo? O que Eliseu falou, palavra sábia, palavra de sabedoria, palavra vinda de Deus, né? Vive o Senhor, cuja presença eu estou. Porque quem está na presença de Deus não se vende, não se compra, não se dá. Porque quando Deus nos chama para fazer algo, Deus não nos chama para fazer no interesse de ganhar algo. Deus não nos chama para fazer no interesse de sermos reconhecidos ou até mesmo de sermos honrados, não. Porque a honra, a glória está com Ele. Porque não é nós quem fazemos, quem faz é Ele, quem cura é Ele, quem liberta é Ele, quem transforma é Ele, quem salva também é Ele. Então aqui Eliseu quis dizer, né? Vive o Senhor, cuja presença eu estou. Eu não quero os teus presentes. Eu não quero isso que você está me dando. O que Deus tinha para fazer na sua vida, Deus já fez e o nome dele foi glorificado. Você pode ver, você pode contemplar, né? Então, irmãos, quando Deus nos chamar para fazer algo, a gente faça de coração, a gente faça por amor à obra, por amor a Cristo. A gente venha fazer por amor ao Evangelho de Deus, né? Tem tantas pessoas aí carentes da palavra, tem tantas pessoas aí nos hospitais que muitas das vezes pensa, eu poderia hoje estar numa igreja ouvindo a palavra do Senhor, mas não tem essa oportunidade de estar na casa do Senhor, louvando ao Senhor por causa de uma enfermidade, né? Muitas pessoas aí carente da palavra do Senhor. Então, quando Deus colocar algo no nosso coração para fazer, que a gente possa fazer em espírito e em verdade, a gente venha fazer por amor ao nome dele, por amor à obra, por amor à palavra dele, né? E o que a gente fizer, a gente não venha cobrar aquilo que a gente fizer. Irmã, eu fui ministrar numa igreja e me abençoaram com uma oferta, me abençoaram com dinheiro. Amém. Graças a Deus, aceite de todo o teu coração, mas quando te chamarem para ministrar em algum lugar, quando te chamarem para louvar em um lugar e perguntarem quanto você cobra, você fala, não, eu não cobro nada, porque é para Deus. Não cobre para levar a palavra, não cobre para louvar, não cobre para orar por uma pessoa. Se o irmão ou a irmã sentir de te abençoar, amém, aceite. Agradeça a Deus por isso que Deus tem feito na tua vida. Mas através da palavra de hoje aqui, Deus quis nos ensinar que de graça a gente recebe, de graça a gente dá. Amém? Que o Espírito Santo venha falar melhor no teu coração, né? Eu desejo a você um dia abençoado, um dia próspero, um dia rico de presença do Senhor Jesus, né? Que o Espírito Santo abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, teu ministério, no nome do Senhor Jesus, né? Então, eu agradeço a Deus por até aqui, o Senhor ter me sustentado, por até aqui, o Senhor ter me capacitado para levar a palavra dele, né? Tudo aquilo que o Espírito Santo colocar no nosso coração, vai lá e faz. Faz de coração. Faz de coração, né? Que Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus. Amém.